Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Nesta aula de número 23, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura de peões ou os tipos de peões, né? Que podem surgir durante um jogo de xadrez. Então, os peões são fundamentais. A estrutura de peões ou a cadeia de peões muitas vezes determina o rumo do jogo, determina qual plano o jogador vai escolher para tentar realizar. Então, nunca despreze os peõezinhos. Os peões têm uma importância aí gigantesca num jogo de xadrez. Então, o primeiro tipo de peão que a gente vai falar é o peão passado. O que é um peão passado? Peão passado é um peão que não possui peões do exército inimigo, do exército adversário, nem na coluna que ele está, o que impediria o seu avanço, ia bloquear o seu avanço, e nem nas colunas adjacentes, nas colunas laterais da que ele está. Então, para esse peão aqui, o peão de B5, ser considerado um peão passado, não poderia ter peões do exército das pretas, nem na coluna B, nem na coluna A e na coluna C. O que esses peões, tanto peões que estivessem na mesma coluna como nas colunas laterais, iam dificultar aí o avanço desse peão para ele tentar chegar lá do outro lado e ser promovido. Se esse peão chegar aqui em B8, ele vai ser promovido ou coroado, lembra, né? Ele vai poder virar qualquer peça. Normalmente ele é promovido para uma dama, né? Então, o peão passado tem um valor incalculável, inestimável, né? Ele é valiosíssimo num jogo de xadrez. Normalmente, o exército conseguir criar um peão passado vai ter uma grande vantagem, porque não tem nenhum peão nem na mesma coluna do exército das pretas, nem nas colunas laterais. Então, significa que esse peão é um forte candidato a chegar lá do outro lado e promover. Então, ele é uma ameaça grave para o exército das pretas. Ok? Então, o próximo tipo de peão que a gente vai falar é um peão isolado, né? Peão isolado é um peão que não possui amigos nas colunas laterais. Por exemplo, aqui nesta estrutura de peões aqui, ó, ok? Falamos que esse peão aqui, ó, de D, peão de D4, é um peão isolado, porque ele não possui peões do próprio exército, peões brancos aqui no caso, nem na coluna E, nem na coluna C, que poderiam protegê-lo, poderiam ajudá-lo nessa caminhada aí para avançar, ou simplesmente protegê-lo, né? Então, um peão isolado é um peão que não possui peões do próprio exército nas colunas laterais a ele. Então, ele é considerado um peão fraco. Ele vai ter que ser protegido por outras peças, né? Não por próprios peões. Ok? Então, o próximo tipo de peão é muito simples. É o peão dobrado ou peões dobrados. Então, peões que estão na mesma coluna. Nesse exemplo aqui, esses peões aqui, o peão de F3 e o peão de F4. Dois peões na mesma coluna do próprio exército. Então, falamos que são peões dobrados. Então, a minha dica é evitar aí construir, né, ou criar peões dobrados, que eles podem ser uma grande debilidade, aí, principalmente a longo prazo no jogo de xadrez. Eles podem ter alguma utilidade? Sim, podem ter, mas normalmente significam uma debilidade. Então, peões dobrados, peões que estão na mesma coluna, ok? E o último tipo de peão que a gente vai falar aqui nesse vídeo é o peão atrasado. Repara que o peão atrasado normalmente é a base da cadeia de peões. Normalmente os peões vão avançando e fica um peãozinho para trás.
Nesse caso aqui, ó, nessa estrutura de peões, está bonitinho aqui, um peão protegendo o outro. Qual que é o peão atrasado? É o peão de F3, o peão que ficou para trás, é a base da cadeia de peões. Normalmente ele é protegido por alguma peça ou pelo rei, né? Então ele é o peão de base que a gente fala, o peão atrasado que ficou para trás. Normalmente também é uma debilidade a longo prazo e ele tem que ser protegido por peças, por outras peças. Ele não consegue mais ser protegido por peões. Um peão atrasado é o que ficou mais para trás, aí o retardatário entre todos os peões. Ok? Então essa foi uma aula básica sobre os tipos de peões, da sua estrutura. E mais à frente vamos falar um pouquinho especificamente de cada um, ok? Grande abraço do tio Rico, até a próxima aula de xadrez e valeu!